Ei, gente! Sejam bem-vindos à live de felicidade e espiritualidade, tão esperada por mim e por muitos de vocês, porque hoje eu tenho um convidado ultra especial e eu quero dar as boas-vindas pro pessoal aqui no ao vivo. Venham, que vai ser incrível. Vou dar um instante para mais pessoas irem chegando aqui e já vou pedir para você fazer aquilo de sempre, apertar o aviãozinho aí. Eu vou fazer o mesmo aqui, você faz o mesmo aí. Eu vou convidar todas as pessoas que eu acredito aqui, ó, pelo menos 10 pessoas cada um, vamos? Pra gente bombar essa live, porque o convidado merece. Eu vou convidar todas as pessoas que eu acredito que amariam aprender mais e mais sobre felicidade. Vou chamar a galera aqui. Olha aí. Enviar separadamente. Enviado com sucesso. Então eu vou pedir essa sua gentileza. Convida o pessoal. Aqui nas minhas lives a galera vai aquecendo, vai chegando conforme eu vou falando. Mas eu quero que você já convide o pessoal para vir aqui no ao vivo logo, porque o nosso convidado tem uma agenda ultra apertada e ele cedeu 30 minutos do tempo dele para nós, então eu quero honrar cada instante aqui. Eu já vou chamar o convidado. Gustavo Arnes, para mim, é uma das maiores referências no Brasil hoje em felicidade, em psicologia positiva, e eu quero falar um pouquinho sobre ele, porque muitos de vocês que estão aqui não conhecem o Gustavo, ou se conhecem, vão saber um pouco mais sobre quem ele é. E o Gustavo, eu conheci o Gustavo pela Flora Vitória, que é uma das maiores especialistas também em felicidade, em psicologia positiva aqui no Brasil. E trabalhei com a Flora por muitos anos e conheci por meio do Congresso Internacional da Felicidade, que é foi idealizado pelo Gustavo Arnes, e ele também é professor de psicologia positiva da PUC-RS, que inclusive é uma das minhas universidades favoritas. Eu amo as especializações de lá. Ele ensina sobre forças de caráter, que é uma parte da psicologia positiva. Enfim, ele é formado em direito. E aí ele tem o movimento dele saindo do direito e indo para essa área de felicidade. Então eu quero que vocês escutem isso dele, não vou falar muito sobre isso aqui. Agora, o que eu chamei o Gustavo para a gente bater um papo é sobre felicidade e espiritualidade, bem prática mesmo, da forma bem prática. O Gustavo também tem um movimento aí de uma escola que ele fundou, a Escola Brasileira de Ciências Holísticas, que trabalha esse movimento de autoconhecimento e tudo a ver com o que a gente fala aqui todo dia, toda semana, não é? Então, eu quero muito chamá-lo aqui para ele bater esse papo. Eu tô cheia de pergunta para ele. Gente, orem por mim, porque eu tenho 30 minutos para fazer o máximo de perguntas para ele. Então eu vou pedir, se nós estivéssemos em um evento presencial, eu pediria uma salva de palmas em pé para ele. Aqui no online eu vou te pedir uma salva de palmas aí para ele no chat. Vou chamá-lo, acredito que ele já chegou por aqui. Deixa eu chamar o Gustavo, assim a gente vai com tudo pro assunto. Eu, Gustavo, vamos recebê-lo com uma salva de palmas. E vai aproveitando e convidando a galera. Quem tá chegando agora? Oi, Gustavo! Salve, Fernanda! Tudo tranquilo? Boa noite! Yes! Que legal, tô empolgada, né, Gustavo? Você percebeu? Você percebeu que eu tô muito Sempre! empolgada? Você tá sempre muito animada, é uma coisa muito boa. Muito bem, obrigada imensamente pela tua presença. Quero honrar o seu tempo, Gustavo. Mas como a galera que tá aqui talvez não te conheça, o que eu quero estimular a seguir o Gustavo. Já segue o Gustavo na rede social dele, ele faz um trabalho incrível. Mas para quem ainda não te conhece, Gustavo, conta um pouquinho quem é Gustavo Arnes. Muito bem, então, meu nome é Gustavo. Hoje eu tô com esse nariz um pouco entupido, que eu acordei assim com um pouco de dor de garganta, né? Minha voz tá meio fanha, então essa não é minha voz. Eu sou Gustavo Arnes, mas
A minha voz é um pouco menos anasalada que essa, peço desculpas aí. Eu sou aqui de Curitiba, onde eu criei o Congresso Internacional de Felicidade. Estamos indo aí esse ano para a nossa 5ª edição. Eu sou também cofundador dos Centros de Estudo da Felicidade, com sede no Brasil, Canadá e Argentina. Professor de pós-graduação na PUC do Rio Grande do Sul, na PUC Paraná, agora no MBA da Unicamp e algumas outras universidades aí pelo Brasil. Um currículo que se eu ficasse aqui, eu 30 minutos ia ser só para o seu currículo, né, Gustavo? Imagina. Maravilhoso. Que demais. Eu vou contar um pouquinho para quem não me conhece. Eu conheci a psicologia positiva já há uma década, e quase uma década. E quando eu conheci a felicidade, tive a oportunidade também de ser treinada pelo Dr. Martin Seligman, eu me surpreendi muito com uma frase que ele fala logo no comecinho do livro, né, Gustavo, sobre... E essa foi a forma dele de falar, ele é um psicólogo, e a forma dele de falar é onde a psicologia se perdeu e eu encontrei, né? Logo bem no comecinho. E isso é um pouco até forte, não é? Porque a psicologia trabalha, sim, questões importantíssimas na saúde emocional, mas aí vem o Dr. Martin Seligman, cria essa cadeira de psicologia positiva, cria a psicologia positiva, olhando para o lado positivo do ser humano, olhando, tudo bem, quem é que está estudando as forças, os valores, as virtudes, quem é que está olhando para o lado positivo, não mais do -10, do -9 para o 0, mas do 0 para o 10, não é? Quem é que está fazendo esse movimento? E aí ele começa isso. Isso me chama muito a atenção, porque eu sempre gostei desse lado positivo, e aí ele vem com estudo de felicidade e recebe milhões de dólares por ano milhões de dólares na jornada dele para pesquisar cientificamente a felicidade. E ver esse movimento é tão bonito, né, Gustavo? E você, eu faço o meu movimento muito pequeno nos meus cursos, mas você já levou para outro nível, né? Você já fez congresso, você já fez um monte de coisa. Então eu quero começar com uma pergunta bem básica para você, para a gente não ir tão acadêmico e ir um pouco mais da visão mesmo, de tudo que você já estudou da ciência, da neurociência, da ciência da felicidade e da psicologia positiva, Gustavo. Qual que foi hoje a sua maior definição ou melhor definição do que é felicidade? O que é felicidade para você? Legal. Excelente pergunta. Eu só queria dizer, Fernanda, que você está sendo muito modesta, né? Que eu sei que o teu trabalho também chega aqui a muitas milhares de pessoas, um trabalho super importante aí que você vem fazendo nessa construção de bem-estar e esse trabalho realmente de levar as pessoas a chegarem no melhor de si mesmas, né? Eu, particularmente, gosto muito da definição do professor Tal Ben-Shahar, né? Ele ficou famoso, professor da aula mais concorrida de Harvard, esteve conosco aqui no Congresso em 2018. Para ele, a felicidade é a combinação de 5 elementos: o bem-estar físico, o bem-estar emocional, intelectual, relacional e espiritual. São esses 5 componentes que, quando construídos de maneira equilibrada, vão naturalmente nos levar a uma vida mais feliz. Eu gosto desse conceito porque ele realmente deixa a felicidade bastante concreta, né? É um caminho bem palpável. Então, puxa, se você não sabe bem o que é felicidade, nem o que fazer para ser mais feliz, pelo seu bem-estar físico, você sabe o que você pode fazer hoje já, para começar, né? O bem-estar dos seus relacionamentos e assim sucessivamente. Então, cada um desses elementos, é claro, né, que tem toda uma construção científica, todas as formas que a gente pode fazer para realmente elaborar não apenas a definição, mas também a prática, e é um conceito, então, que realmente nos dá um caminho, né, possível dessa construção. Que demais, Gustavo. E você vai falando isso e eu vou me colocando no lugar dos meus seguidores, dos meus alunos, e eu já imagino uma dúvida que pode ter surgido aí na cabecinha deles e delas. É possível? É possível ter esse bem-estar nessas 5 áreas e ter essas áreas equilibradas e ter esse bem-estar? Seguramente, com toda certeza. É isso que a ciência hoje nos ensina. Então, os estudos do professor Richard Davidson, um neurocientista que passou algumas décadas estudando o cérebro humano, causaram uma grande transformação na forma como a ciência enxerga a felicidade, porque ele afirmou que a felicidade é uma habilidade e que, portanto, pode ser aprendida, pode ser cultivada, pode ser desenvolvida. E acho que esse é um ponto muito central dessa conversa, né? Todos nós queremos realmente ser mais felizes. Agora, nós realmente pararam para fazer uma reflexão sobre o que é felicidade para si e sobre, né, como é que eu posso construir cada um desses elementos do bem-estar. Porque olha só,
Se o bem-estar físico é importante, e nós vamos falar do tripé sono, alimentação e exercícios, os exercícios, eles são absolutamente importantes. A neurociência hoje se chama assim da neuroquímica matemática da felicidade. Quer dizer, o exercício físico libera endorfina, libera dopamina, entre outros hormônios, neurotransmissores que trazem uma sensação de relaxamento e de bem-estar. Mas que exercício, em que carga, em que momento do dia, qual prática, tudo isso ainda continua sendo subjetivo, ou seja, é importante que você faça a sua reflexão para essa construção, mas a gente compreende também, né, que esses elementos eles estão todos assim muito relacionados. Então, por exemplo, se você sai dar uma volta com o seu pet, você leva seu namorado, namorada, companheiro, esposa, filho, filha, enfim, um amigo, olha só, você está cuidando do seu bem-estar físico, você está cuidando do bem-estar do seu relacionamento, você pode estar tendo uma conversa amigável que vai te trazer também uma possibilidade de descanso mental, e aí você pode encontrar mais bem-estar emocional. Então, olha só, uma única atividade. Muitas vezes ele já pode cumprir um pouquinho de cada um desses elementos que nós estamos aqui falando. Perfeito. E eu gosto muito de trazer a tua visão até como ser humano, não é? Para a gente ensinar para as pessoas que estão ouvindo, Gustavo, a como realmente transformar isso na prática. Porque, pela minha experiência, eu estou há 10 anos na área de desenvolvimento humano e já certifiquei milhares de coaches pelo Brasil, pela Sociedade Brasileira de Coaching, e eu percebo que o foco, e esse é sempre meu movimento, não é? De trazer do problema para a solução, da tristeza para a felicidade, não é? Então as pessoas muitas vezes focam naquilo que elas não têm, naquilo que falta, naquilo que elas não conseguem, e esse movimento todo vai adoecendo as pessoas. É claro que tem uma infinidade de movimentos que estão acontecendo na sociedade que geram isso, e o ranking da felicidade vai caindo, né? Isso me surpreende muito no Brasil, especialmente, claro, no mundo todo, muitas vezes dá uma caída, aliás, na maioria dos países dá uma caída. E aí a minha pergunta para você seria isso, na sua visão, né, Gustavo, o que faz a felicidade, já que hoje tem estudo, inclusive, né? Tem caminhos ensinando, tem autoconhecimento que na época do meu pai e da minha mãe não tinha, né? Então, imagino que nem do teu, não tinha esse negócio de vou fazer curso de autoconhecimento, nada disso, né? E mesmo assim, depois de tantos estudos e tantas ferramentas e tanta gente falando de bem-estar, de coisas boas, tem uma tendência, porque ainda é muito, muito recente, né? 20 e poucos anos aí de estudo em termos de humanidade, isso é muito pouco, mas o que faz, na sua visão, cair o ranking? E a gente não pode falar nem que é pandemia, porque desde 2016, né, o Brasil Sim. começa a cair. Então, qual é a tua visão disso, Gustavo? Esse é um ponto bem importante de ser olhado. Você está me ouvindo bem? Porque eu baixei um pouquinho o som aqui, está me ouvindo bem? Sim. Realmente, a pandemia trouxe um impacto global, né, nas quedas de percepção de bem-estar, no aumento dos índices de depressão, de ansiedade, de estresse. Mas aqui no Brasil, realmente, nós estamos descolados desses índices. O que isso quer dizer? Né? Desde antes da pandemia, a gente já vinha perdendo posições no ranking global de felicidade da ONU. Né? Estávamos, se não me engano, lá em 14º lugar, estamos agora aí em 30º alguma coisa, então foram realmente muitas posições perdidas. Para além disso, as pesquisas da ISMA, International Stress Management Association, e outros organismos internacionais que fizeram diferentes pesquisas com diferentes países, em todos aqueles em que o Brasil está presente, nós estamos em primeiro lugar como o país mais ansioso, como o país mais estressado, como o país que mais vem registrando casos, inclusive, de burnout. Isso quer dizer, né, que nós temos aqui no Brasil realmente assim algo diferente que está acontecendo e que realmente precisa ser olhado com cuidado e com cautela para que a gente possa realmente tomar medidas preventivas nesse sentido. Eu venho insistindo, né, como é importante que a gente tenha um governo que comece a olhar para essa questão do bem-estar com políticas públicas, porque nós precisamos realmente de uma ação central que seja, né, instalada para que a gente possa combater isso que está acontecendo por aqui. Sobre o ranking, é importante que a gente compreenda, né, qual é o instrumento que vem sendo aplicado. Então, eu vejo, às vezes, as pessoas falando, puxa, como assim a Finlândia está lá em primeiro lugar, aquele país gelado, eu já estive lá, as pessoas não são amistosas, não são calorosas. Então, é importante que a gente entenda mesmo, né, quais são os critérios que esse índice está
utilizando e por que é que o Brasil vem perdendo tantas posições. Então, o PIB é um elemento importante, é claro, sem as questões financeiras é difícil até de qualquer política pública parar em pé, mas também, né, questões de segurança, de saúde, de educação. Então, perguntas, por exemplo, como o quão seguro você se sente ao andar nas ruas da sua cidade à noite, né? O quanto você confia nas instituições públicas do seu país. E aí, índices de corrupção, em especial, têm levado o Brasil, né? Entra governo, sai governo, isso não é nenhuma crítica a nenhum partido político, isso é uma questão aqui até histórica, né, do nosso país, onde realmente a gente não vê luz no fim do túnel. Então, é um dos pontos, por exemplo, onde a gente vem realmente perdendo muitas posições. Mas aqui ainda, né, por conta da pandemia, ano eleitoral, a polarização que a gente está vivendo, alguma demora nas ações por conta da pandemia, agora a crise econômica. Então, aqui no Brasil, a gente meio que tem uma tempestade perfeita mesmo, que está agredindo severamente o nosso bem-estar. Excelente. E nesse bate-papo, Gustavo, eu gosto muito de trazer algumas questões aqui, porque tem gente que escuta agora pela primeira vez e nunca nem ouviu falar de ciência de felicidade, de psicologia positiva. Então, quando eu explico um pouco, é nesse objetivo de dar clareza para quem está aqui pela primeira vez e que não conhece muito desse movimento, não é? Eu gosto muito de uma parte que Martin Seligman ensina sobre as nossas decisões e as interpretações que a gente tem sobre os eventos da vida, porque isso está no nosso controle. Tem muita coisa que não está no nosso controle, né? Essas políticas públicas, a segurança da nossa cidade, tudo isso a gente pode sim contribuir votando melhor e tendo essa consciência, mas no dia a dia, na prática, a gente tem mais controle sobre quem somos e o que pensamos e o que sentimos, assim, pelo menos numa grande parte, do que nessa parte que a gente não tem controle. E nesse movimento de interpretação e tudo isso, entra para mim o tema espiritualidade, que também tem a ver com o que a gente está falando aqui. Qual é a correlação que você vê, Gustavo, entre ter uma boa qualidade de interpretação dos fatos, de emoções positivas, de usar suas forças e talentos com a espiritualidade? Isso tem a ver? Não tem nada a ver? Uma coisa é ciência, outra coisa é espiritualidade? Conta um pouquinho para mim e para gente, né? Deixa eu abrir o comentário. Ah, excelente. Essa é uma grande questão mesmo, né? Que para mim tem uma conexão muito profunda por conta da minha história de vida, por conta de uma busca pessoal particular minha de desenvolvimento de espiritualidade, e que quando eu encontrei então com essa ciência da felicidade, percebi que bebe muito das águas da filosofia, como você está trazendo aqui, né? Esses são estudos aí de correntes escolas filosóficas já, Marco Aurélio, Epiteto, enfim, de bastante tempo, né, que vão dizendo que nós não temos controle sobre os fatos. Aquilo que acontece simplesmente acontece. O nosso controle está simplesmente na forma como nós reagimos a esse fato, né? E, em primeiro lugar, a percepção de que toda reação ela é automática, ela é construída a partir de condicionamentos. Então, como é que eu começo a bloquear as reações condicionadas, automáticas, para começar a realmente agir de maneira autônoma, a partir de um espaço de consciência, para ter o resultado que eu espero, não a partir dos fatos, mas a partir da forma como eu reajo a eles. E isso está, para mim, intrinsecamente relacionado também às construções de espiritualidade, quando se fala de autoconhecimento, mas, muito especificamente, dentro de uma ciência que traz, por exemplo, o bem-estar espiritual como um componente fundamental da nossa construção de felicidade, que fala, como você disse, dessa descoberta dos talentos, né, dessas forças internas, que é realmente a espinha dorsal da psicologia positiva, o tema das virtudes e das forças de caráter, que tem uma das virtudes como a virtude da transcendência, que tem a espiritualidade como uma força de caráter bastante importante, ou seja, que está nos dando realmente caminhos para que a gente possa transcender esse nosso pequeno eu na busca de sermos pessoas melhores, não apenas para nós mesmos, mas também para o mundo. E, de alguma forma, nesse momento que nós estamos vivendo, resgatando essa conexão entre ciência e espiritualidade, porque há alguns séculos atrás nós tivemos essa cisão realmente, né, entre ciência e espiritualidade. Foi importante para um momento da nossa história, mas que hoje pode ser olhada de outra forma, né? Por que é que um cientista no seu laboratório altamente tecnológico fazendo descobertas não pode ser algo espiritual, né? Por que que um monge meditando numa montanha durante tempos e tendo os seus insights não pode ser algo também científico?
E, de certa forma, a ciência da felicidade vem hoje trazendo muita convergência, muitos paralelos importantes entre os saberes, por exemplo, dos povos originais, toda a nossa ancestralidade, assim como diversas correntes filosóficas. O Matthieu Ricard, né, um monge que trabalhou diretamente com o Dalai Lama, foi parte do estudo do professor Richard Davidson, que eu mencionei aqui, né, do neurocientista importante. Tem até um documentário interessante aí no Netflix, né, The Road to Well-being, A Caminho do Bem-Estar, que tem entrevistas com o Matthieu Ricard, que ficou conhecido como o homem mais feliz do mundo, né, porque a tecnologia conseguiu mensurar, ele saiu nas capas das revistas, aqueles eletrodos na cabeça, assim, aquela roupa de monge, enfim, né, porque a ciência consegue hoje mensurar a atividade na área do cérebro responsável pela percepção de bem-estar, e ele chegou a registrar picos que nenhum outro homem conseguiu registrar simplesmente entrando num estado de meditação. Então, a gente vem, de certa forma, com os avanços da tecnologia, conseguindo compreender algo que tradições ancestrais, espirituais, milenares já falam aí há muitos séculos, realmente. Olha que legal. Então, a meditação, eu lembro desse documentário, assisti também, e eu lembro desse estado de meditação, nesse estado que a gente entra na nossa mente, que permite que a gente consiga acessar uma consciência diferente, com isso o bem-estar, e com isso uma série de movimentos internos, de hormônios e tudo isso são liberados. E aí, quando a gente fala de espiritualidade, uma das perguntas que eu mais recebo, Gustavo, é aquela pergunta mais clássica, que eu acho que você já deve ter ouvido muitas vezes, que é a seguinte: qual é a diferença entre espiritualidade e religião? Fui estudar 13 religiões, estudei já 13 religiões do mundo, porque eu queria entender o que tinha de diferente e de igual. Então, essa pergunta surge muito. Espiritualidade é religião? Religião é espiritualidade? São a mesma coisa? Essa coisa é diferente? Qual a diferença, Gustavo? Espiritualidade e religião? Muito bem, né? A palavra religião vem do latim, religare, né? Que é essa possibilidade que nós temos de realmente nos reconectar à fonte, né? Da onde viemos, ao todo, ao uno, ao indivisível. Então, a espiritualidade pode ser vista como religião, sim, mas pode também ir para além dela. Eu não necessariamente preciso de um rito, preciso de um culto, preciso de uma tradição para poder encontrar essa reconexão. Para os gregos antigos, né, o divino, o cosmos, era a natureza em si. A natureza em si era o divino. Por quê? Porque na natureza tudo ocupa o seu exato lugar. Todos têm a sua mesma importância. E para os gregos, essa construção de encontrarmos o nosso lugar no mundo era muito importante. Então, a própria natureza pode ser uma forma de conexão com o divino, com o espiritual. Você não precisa necessariamente, né, estar num templo físico, externo. Você pode, sim, as religiões podem ser realmente uma fonte dessa religação, dessa reconexão, mas o fato é que as religiões são dirigidas por homens e ao longo da sua história tiveram os seus contratempos, tiveram as suas dificuldades, e em alguns momentos deixaram de ser fonte dessa reconexão para até acabar causando um pouco mais de confusão do que isso, né? Vide as guerras religiosas e outras interpretações que se tem de textos sagrados que estão muito distantes daquilo que realmente se foi dito, né? Quando estudamos religiões comparadas, por exemplo, facilmente entendemos que muitos dos símbolos que nós temos aqui no cristianismo, no catolicismo, etc., são símbolos que pertencem a muitas outras religiões. O hinduísmo também tem essa ideia, né, da divindade trina. As religiões do Egito já tinham a data do 25 de dezembro marcadas, né, como um ponto muito importante. Então, para além desses aspectos de similaridade, todas elas estão falando basicamente sobre o amor. Em algum momento, diversas religiões se desconectaram dessa ideia de amor. E por isso que esse resgate de uma espiritualidade que pode abarcar a religião, mas que vá para além dela, é realmente tão importante, né? Uma espiritualidade que passe a ser vivida no dia a dia, que não seja aquela, né, de ser professada durante uma hora, no final de semana ou à noite, numa oração, mas que realmente faça parte da nossa rotina, que faça parte dos nossos encontros, que faça parte do nosso trabalho. Eu posso ser espiritual respondendo um e-mail, numa reunião por Zoom, numa mensagem por WhatsApp. Eu acho que realmente esse é um ponto que nós precisamos reencontrar enquanto humanidade, para que a gente possa também sair desse buraco, né, que nós construímos assim, de excesso de materialismo, inclusive na busca por felicidade.
Perfeito, especialmente porque muitas vezes a felicidade está vinculada a coisas materiais, não é? E é muito Exatamente. legal, eu gosto muito de Teilhard de Chardin, que falaria, né, que nós somos seres espirituais tendo uma experiência material ou carnal, e esse movimento do espiritual, do todo, para essa experiência, isso muda toda a perspectiva. Não é que nós somos seres materiais e aí a gente tem um lado espiritual. As pessoas me falam, ah, como é que você cuida do seu lado espiritual? Eu falo, não, eu não tenho lado espiritual, eu sou, né, um espírito, que eu tenho a minha espiritualidade, eu sou um espírito e você também. E a gente precisa sim alimentar isso, até como a ciência já comprova, né? Você sai em vantagem se você tem alguma fé, algo que te movimenta, algo que você acredita, isso te traz otimismo, isso te traz esperança. E eu percebo que ainda tem um movimento aí de que se você não estiver dentro de uma religião, então você não está com o seu criador ou com a fonte da vida, como você prefere chamar. Acredito em Deus, então você pode substituir por universo, por energia, por cosmos. Eu não estou aqui nem para definir o que cada um acredita, mas eu certamente acredito em Deus. Então, esse movimento, se eu não estiver dentro de uma religião, então eu não tenho a espiritualidade. Não, são coisas completamente diferentes, embora a religião pode ser um veículo para desenvolver a espiritualidade se você estiver em um local onde você realmente acredite, que faça sentido para você e que as práticas sejam de amor, de benevolência, de caridade, que são as virtudes comuns nas religiões, não é? A caridade, tudo isso. E nesse movimento, ah, já tem 1 milhão de perguntas que eu gostaria de te fazer. Gustavo, mas eu quero, quero finalizar. Eu sei que o seu tempo é bem escasso. Eu quero finalizar com duas questões. Uma, eu quero que você fale daqui a pouquinho sobre o Congresso da Felicidade, porque eu acho que é uma oportunidade das pessoas se reconectarem com elas mesmas e também aprender mais sobre esses temas tão deliciosos. Mas eu gosto muito dessa ideia de que é possível, sim, viver espiritualidade e ter a matéria, não é? Então as pessoas geralmente ou falam da matéria ou falam da espiritualidade, e eu falo, não. Por que eu tenho que escolher se eu posso ter os dois? Eu quero a espiritualidade e eu quero a matéria também. E eu escuto muitas pessoas falando, não, ou é um ou é outro, né? Até por dogmas e crenças religiosas dentro da ciência. É possível ter as duas coisas? O dinheiro e a espiritualidade andam juntos? Olha, essa é uma excelente questão, né? Normalmente essa pergunta surge em relação também à felicidade, né? Se mais bens materiais, se mais dinheiro vão fazer as pessoas felizes ou não vão, qual a relação entre as duas. Pode O responder que tudo, Gustavo. e esse é um ponto muito interessante, porque assim como a gente tem a ciência da felicidade, hoje a ciência também vem estudando a espiritualidade. Os trabalhos como o da Dana Zohar, por exemplo, né, que vem estudando a inteligência espiritual a partir da descoberta da neurociência, daquele ponto de Deus, né, que todos nós temos no nosso cérebro, que é o responsável por essas experiências que nós vivemos, né, esotéricas, extrafísicas, religiosas, espirituais, divinas, o nome que se queira dar, como você bem comentou, né? Mas todas essas experiências elas ficam alojadas em um mesmo ponto do nosso cérebro. Então, nós vamos percebendo que nós somos mesmos seres assim equipados, né, para esse desenvolvimento de espiritualidade, que essa é uma parte realmente importante para o ser humano, historicamente, né? Os achados arqueológicos mostram que desde tempos muito remotos você desencava algo que se parece como um ritual para a morte de uma determinada pessoa, né? Isso há dezenas de milhares de anos atrás, ou seja, já estava presente alguma forma de rito, já existia alguma busca por espiritualidade. Então, isso é algo assim que, desde que nos conhecemos por humanidade, existem registros, né? A separação realmente, né, do materialismo, da espiritualidade, é algo mais recente que aconteceu na história da humanidade. E o que a ciência mostra é que não são as coisas em si, mas o significado que nós damos a ela. Então, mais bens materiais podem me trazer mais bem-estar e mais felicidade da maneira como eu olho para elas. O problema está na esperança que nós depositamos que certos bens vão nos fazer felizes. Eles não vão nos fazer mais ou menos felizes. Eles podem, sim, afetar o nosso bem-estar à medida que eu realmente tenho a noção do privilégio que eles me representam, do acesso que eu posso ter, de realmente poder ter um estado de qualidade de presença suficiente para
realmente saborear aquela experiência que eu estou vivendo. Agora, a depressão não escolhe classe social. Nós temos lá no Vale do Silício, onde se concentra grande parte da riqueza mundial, pessoas em níveis de burnout, de estresse, de depressão, tanto quanto em qualquer outra parte do planeta. Por isso que o autoconhecimento é tão importante, para que a gente possa realmente ressignificar, inclusive, o conceito de sucesso, o conceito de dinheiro, o que é ser rico realmente, para que é simplesmente, né, a posse dos bens materiais, ou isso pode incluir a questão do tempo livre para fazer aquilo que eu gosto, para estar com as pessoas que eu amo. Por isso que essa é uma reflexão realmente tão importante. Agora, sabendo que essa cisão não necessariamente vai resolver o problema, né? Eu não vou me espiritualizar esquecendo da matéria e nem vou, né, esquecer a espiritualidade quando buscar um pouco mais de conforto material que todos nós merecemos. Excelente, adorei. Então é possível, não é? Se a gente Sem dúvida. coloca o valor adequado ao que é, não é? E se equilibra os dois lados, é possível do mesmo jeito que tem milionários depressivos, tem pobres depressivos, né? Sem dinheiro mesmo, que eu falo pobre nesse sentido, que não tem uma renda. Então tem os dois movimentos, né? Não é só de um lado, nem só de outro. Eu faço coaching com pessoas às vezes milionárias, ou às vezes bilionárias. E sim, isso é uma questão para elas, mas também faço coaching com pessoas que não têm tanto poder aquisitivo, que também é uma questão para elas, porque é justamente o que você falou, essa é a axiologia, né? É o valor que eu dou para as coisas, para as palavras, né? Para as ideias. E já que a gente está falando um pouquinho sobre esses estudos e sobre autoconhecimento, eu sempre gosto de saber de onde nasce uma ideia. De onde nasceu a sua ideia para o Congresso da Felicidade? Como que você teve a ideia? Agora eu vou fazer um Congresso Internacional de Felicidade. Como que isso aconteceu, Gustavo? Você sabe que eu conheci a psicologia positiva e a ciência da felicidade em 2013, né? E desde que eu tive o primeiro contato, assim, realmente eu mergulhei no tema e a partir, né, de colocá-lo em prática, pude começar a perceber realmente algumas transformações na minha vida. É um tema realmente bastante interessante. Eu começava a conversar com as pessoas e sentia esse interesse, ao mesmo tempo que via, né, amigos, familiares cada vez mais adoecidos, né, num estilo de vida que realmente não nos encaminha para mais felicidade, pensando assim, puxa, como é que a gente poderia fazer esse tema chegar para mais pessoas, né? E surgiu a ideia de fazer um evento em 2016, comecei a conversar com pessoas aqui de Curitiba que eu saberia que também tem interesse no assunto e fui encontrando muito auxílio pelo caminho. E a partir assim de um grupo de trabalho surgiu essa ideia, né, de realmente batizar o evento como Congresso de Felicidade, sendo a felicidade uma possível busca por autoconhecimento. A partir do Congresso a gente traz essas quatro visões: a ciência, a filosofia, a arte e a espiritualidade. Então realmente assim foi um processo de construção, sabe, ao longo do tempo. Não foi assim num dia que eu recebi um raio de inspiração, assim, vou fazer um congresso de felicidade. As coisas foram realmente acontecendo à medida que eu fui realmente buscando as formas para levar esse tema para mais pessoas. As coisas foram acontecendo. E nesse movimento, você fez a sua transição profissional do direito para daí começar a realmente focar em estudar, e aí se tornou professor das melhores universidades do país e começou todo o seu movimento, né? Eu vou te deixar aí, mas a felicidade teve a ver, ou seja, você buscar pela sua felicidade, conhecer esses conceitos, também te ajudou a fazer esse movimento de transição da carreira, que eu imagino que talvez não estava tão feliz ali, e aí foi fazer esse movimento. Como é que, ou foi antes? Não, primeiro você fez o movimento e depois você foi entendendo essas ferramentas. As coisas foram acontecendo muito paralelamente, assim, sabe? A busca por autoconhecimento já vem na minha vida também desde muito cedo, né? Uma herança que eu tive assim dos meus pais nesse sentido. Realmente no direito eu não me encontrei profissionalmente. Fiz uma pós-graduação em direito constitucional, advoguei na área do direito criminal, do direito sanitário e farmacêutico. Eu senti que eu estava sempre brigando com as pessoas, sabe, com outra parte, com alguém no cartório, com o juiz, com o próprio cliente que não entendia bem o que estava acontecendo. Então eu fui fazendo uma transição para uma área mais administrativa. Trabalhei num curso preparatório para concursos públicos durante um tempo, fui diretor de ensino à distância. E a partir daí a transição começou a acontecer para essa área a partir da execução do Congresso, né? Foi um tempo também para que isso acontecesse, mas de alguma forma estamos sempre em transição, não importa o que a gente esteja bem fazendo,
algo na nossa vida está sempre mudando. Então, eu quero deixar aqui também a palavra de encorajamento, né, para aqueles que ainda procuram um espaço de realização profissional e de mais satisfação com o seu fazer no mundo, que isso é possível, e a psicologia positiva, inclusive, traz excelentes ferramentas, assim como a Fernanda e o seu trabalho. Que legal, é isso mesmo que eu queria, esse encorajamento para as pessoas falarem, caramba, o Gustavo tinha uma carreira super consolidada, super bem estabelecida e ainda assim ele fez esse movimento. Poxa, então eu também posso fazer isso. Eu estudei arquitetura nos Estados Unidos, Gustavo, então eu também fiz esse movimento. Eu falei, não, eu não quero ajudar as casas, eu quero ajudar pessoas, né? E aí eu fui fazendo esse movimento. Então, deixa aqui o convite para quem tem interesse em conhecer mais e participar. Aliás, o congresso, porque o nome congresso é uma coisa muito fina, né? Então, às vezes dá a impressão de que não é qualquer pessoa que pode fazer o congresso. Tem algum pré-requisito? Qualquer pessoa pode fazer? Como é que funciona o congresso, Gustavo? Perfeito, não tem pré-requisito nenhum, qualquer pessoa pode participar. O nome congresso realmente talvez não seja assim o melhor, porque É existe sim, é legal tendência, demais. quem Mantém. já esteve aqui. Mantém que é legal. A gente traz realmente palestrantes do Brasil e do mundo para trazerem os seus pontos de vista em relação à felicidade, para que o público possa ter uma reflexão, mas tem muita coisa acontecendo, né? São muitas surpresas, desde a chegada, a recepção, os intervalos. Muitas emoções positivas, né, Gustavo? Muita, realmente, para que a gente possa, assim, realmente fomentar uma experiência, né? Um momento de realmente de reflexão, de autotransformação, de consciência. Ele vai acontecer aqui em Curitiba, dia 5 e 6 de novembro, www.congressodefelicidade.com.br. Estamos com uma parceria com a Latam, que é a companhia aérea oficial do evento, e está concedendo desconto de até 22% para quem vem de fora da cidade cuidar e do seu aéreo. Esses dias eu estava checando as passagens de São Paulo para cá nesse final de semana, está abaixo de R$ 300 com os descontos. Então, tá fácil de vir. O ingresso você pode parcelar em 12 vezes e a gente está aí realmente Só com um não ano vai, assim, com Gustavo, quem palestrantes tiver assim, incríveis. ó, não quero mais ser feliz, eu desencanei dessa coisa de felicidade, eu quero viver a vida mais ou menos, a vida morna. Quem quiser, tem que garantir a vaga. Eu sou suspeita porque eu sou muito fã do seu trabalho, de todos os palestrantes. É só olhar o line-up lá, tem no link na sua bio. Eu também vou deixar aqui nos meus stories para vocês entrarem lá e conhecerem sobre o Congresso da Felicidade e participarem. Ainda tem vagas, pelo que eu vi. Já está no lote avançado, mas ainda tem vagas, certo, Gustavo? Exatamente. Estamos aí no terceiro lote, mas ainda temos vagas. Já estamos aí Yes. passando de longe dos mil inscritos, então a gente deve ter casa cheia aí muito em breve. Não, fora o networking que você faz, fora a transformação, tem uma série de de coisas boas e valores agregados aí para participar do evento, então eu super recomendo. Tem um monte de seguidor interessado no assunto, um monte de aluno meu aí que está na busca de ferramentas para desenvolver as pessoas, seus liderados, os seus coaches, os seus pacientes. Lá você vai ganhar inspiração, você vai ganhar ferramentas, então participem. E, Gustavo, eu só posso agradecer imensamente. Não tenho nem o que falar mais para te agradecer tanto. Eu adorei o nosso bate-papo, tenho certeza. Aliás, deixa eu perguntar para a galera, vocês curtiram? Coloca aí uma salva de palmas para o Gustavo. Mostra para ele o quanto você valorizou o tempo dele, porque eu valorizei demais o seu tempo. Gustavo, muito obrigada. Parabéns pelo seu lindo trabalho. Que o Criador ou o universo continue te inspirando para que você leve isso para mais e mais pessoas e transforme tantas vidas. Estamos juntos nessa jornada aí de autocura, de ajudar as pessoas a também fazerem esse movimento na vida delas. E eu sou grata, de verdade. Obrigado, Fernanda. Eu te agradeço aí pelo convite. Fico honrado a possibilidade da gente estar aqui batendo esse papo. Sou fã do seu trabalho também. Sei que você chega aí em muitas milhares de pessoas e que bom que a gente pode estar aqui junto conversando e agradecendo também a todos vocês que participaram aí pelo carinho, pela presença. Obrigado, gente. Grande abraço a todos e a todas. Até Obrigada, mais. time. Valeu, valeu, Gustavo. Valeu todo mundo aí no chat. Eu fui vendo os nomezinhos, só não falei, mas agradeço. O Acre ama o Gustavo, é isso. Brasil ama o Gustavo. Vanessa, Obrigada, meu querida. caro. Um beijo, até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Valeu, time.